Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Isadora e eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Nacional de Rosário. E pra quem não me conhece, né, não deve saber, mas eu estudei um período, durante 8 meses no Paraguai. Então sim, eu sou imigrante do Paraguai para a Argentina, coisa que muita gente faz ao contrário. E no vídeo de hoje eu vim contar o motivo de eu ter saído do Paraguai, porque esse assunto é um pouquinho polêmico e é um assunto que eu evitei por muito tempo falar aqui no canal. Porém, acho que é importante, até porque muita gente está procurando, né, um lugar onde vai estudar. Então, no vídeo de hoje eu vou falar todos os motivos de eu ter saído do Paraguai. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, não esquecer de deixar o like, porque me ajuda muito na divulgação do vídeo, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem estudar na Argentina, ou no Paraguai, ou no exterior, tá bom? Peguei uma colinha aqui, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas vamos lá, vamos começar explicando, né, como é que foi tudo isso de ir pro Paraguai. Eu fui pro Paraguai em início de 2018, eu tinha acabado de dar o ano novo e aí eu já me mudei pra lá. Eu fiz a minha matrícula na universidade que eu estudava em novembro, mais ou menos, não lembro, acho que era metade de novembro, e aí eu fui me mudar somente em janeiro de 2018, eu tinha 18 anos, então eu fiquei mais ou menos 8 meses no Paraguai fazendo faculdade de medicina lá. Por que que eu resolvi ir pro Paraguai, né? Vamos começar por esse ponto. O Paraguai fica muito mais perto de Santa Catarina, como todo mundo já sabe, e aí eu ficaria mais perto da minha família, né? Eu poderia ir pra casa a cada 15 dias ou uma vez por mês. E aí foi um ponto muito importante, né, na minha decisão de ir pro Paraguai, porque eu sou muito apegada à minha família e isso era um ponto muito importante pra mim. E aí eu acabei ficando no Paraguai até agosto, e aí eu decidi que eu não queria mais ficar lá e vim pra Argentina em final... Não, era dia 18 de dezembro de 2018, que foi o dia que eu cheguei na Argentina. Mais uma coisa que eu queria deixar claro, que foi um ponto, né, que me fez escolher o Paraguai, é acreditar que no Paraguai o custo de vida era mais baixo do que na Argentina. Coisa que hoje eu tenho plena consciência de que realmente não é assim. Eu gasto muito menos aqui na Argentina do que eu gastava no Paraguai. Bom, primeiramente, antes de começar o vídeo, eu quero deixar muito claro que essa foi a minha experiência, né, no Paraguai. Pode ser que você tenha uma experiência completamente diferente, pode ser que você tenha a experiência que eu vivi no Paraguai, na Argentina ou em qualquer outro país, então eu quero deixar muito claro que foi o que eu senti lá e é algo totalmente relativo, uma coisa, né, específica comigo. Vamos então ao primeiro motivo de eu ter saído do Paraguai. Bom, eu acho que é um dos principais, foi uma coisa bem, na verdade, estranha. Eu não me adaptei ao país, apesar de ser um país muito lindo depois da fronteira, Cidade do Leste ser uma cidade completamente preservada pela Itaipu e ter pontos turísticos realmente muito bonitos. Eu não consegui me adaptar à cultura do Paraguai e eu não sentia que o Paraguai era realmente a minha casa. Eu falava muito isso para os meus amigos, né, de faculdade, eu não me sentia em casa no Paraguai, eu não sentia que era o meu lar. Acho que esse é um dos motivos maiores, mais gritantes de eu ter saído do Paraguai. Vamos então ao segundo motivo de eu ter saído do Paraguai. Esse eu comento muito com vocês lá no Instagram, e esse realmente foi o principal motivo de eu ter saído de lá, que é o fato de que eu não me sentia segura morando em Cidade do Leste. Eu não me sentia segura pelo simples fato de ser mulher. Eu sofri muitos abusos verbais enquanto eu morei lá, principalmente no comércio ali de Cidade do Leste, né, na entrada, na fronteira no caso, né, como todo mundo conhece. E realmente era uma coisa que me deixou muito traumatizada e eu não saía sozinha, eu não me sentia segura sozinha, não pegava ônibus sozinha, não ficava nunca sozinha e eu não usava mais roupas curtas para não chamar atenção e, consequentemente, não escutar coisas. Então eu acho que isso foi uma coisa que foi um ponto chave, né, dos motivos de eu ter saído de lá, principalmente porque eu ia morar sozinha e pra eu, né, ir pra faculdade, minha casa, no caso, era longe da faculdade, então eu ia ter que pegar ônibus. E eu acho que isso é o principal ponto. Não no geral, mas a gente sente que os paraguaios em si, eles são meio machistas e eles não veem o problema de falar coisas para as mulheres. E isso foi uma coisa que me deixou meio horrorizada quando eu morava lá. E é uma coisa que não acontece com tanta frequência aqui na Argentina, não comigo pelo menos. E eu acho que isso, sem dúvidas, foi o principal ponto para eu ter saído de lá. O terceiro motivo de eu ter saído do Paraguai. A faculdade me decepcionou muito, sendo bem sincera com vocês. Eu fui lá conhecer a faculdade quando eu fiz a minha inscrição, né,
a minha matrícula, então eu fui presencialmente conhecer a faculdade e mesmo assim ela me decepcionou muito no sentido de que eu não sentia que eles estavam realmente preocupados com a educação que eles estavam passando e mais preocupados em si com o dinheiro que eles estavam recebendo. E isso era uma coisa que eu sempre comentei com meus amigos de nivelação e depois os amigos, né, durante o primeiro semestre da faculdade, que eu não tinha vontade de continuar naquela universidade e ou então trocar de país, né? E aí era uma coisa bem comum, na verdade, entre meus amigos comentarmos isso, não somente eu, mas outras pessoas que também estudavam lá. Então, literalmente por causa disso, de sentir que a faculdade não estava preocupada com o ensino que eles estavam passando. Mas claro, como sempre, é a universidade que eu estudei, existem universidades ótimas ali na fronteira, inclusive eu pensei sim em trocar de universidade para outra que já tinha na fronteira, porém eu ia gastar muito mais, eu já gastava R$ 800 mensais, né, só de mensalidade, e aí eu ia gastar no mínimo uns R$ 1.000 trocando de universidade, e aí eu pensei também em trocar para uma universidade que realmente era referência em medicina no Paraguai, só que até então ela só tinha sede em Assunção. Aí eu ia gastar mais em Assunção por ser uma capital, também ia gastar mais na mensalidade por ser uma universidade de referência. E aí tudo foi pesando e pesando e pesando, e aí eu realmente decidi trocar de país justamente por isso, né? Pelo custo de vida e pela referência da faculdade. Quarto motivo de eu ter saído de lá, que é porque a universidade que eu estava não era acreditada. Então, a gente não sabia quando ela seria acreditada, não sei até se até hoje ela é acreditada ou não. E só existia uma universidade que era acreditada até então, na fronteira, e então eu teria que migrar para outra universidade. E não é tipo no quesito de, é acreditada ou não, porque ela pode receber acreditação até o final da cursada, mas quem te dá certeza de que isso vai acontecer ou não, entende? E a gente não tinha muita referência de como ia ser o internato, em qual universidade, em qual hospital que ia ser, ou como funcionavam as práticas. E aí, sim ou sim, eu ia ter que migrar para outra universidade da fronteira, ou ter que trocar para Assunção, né? E aí foi aí que pesou, ou ia para Assunção, ou eu vinha para Argentina. É o quinto motivo, que na época que eu estudava lá, além de a faculdade não ser acreditada, ela também estava passando por reformas. Então, às vezes a gente ficava sem aulas ou ficava muito tempo procurando onde a gente teria aulas por justamente estar passando por uma reforma. E o maior descaso dessa reforma que eu presenciei, e também não só por causa disso, mas pela quantidade de pessoas que estavam indo pra lá, foi que o pessoal do segundo ano, né, no caso eu era do primeiro ano, o pessoal do segundo ano ficou praticamente um mês sem aulas por não ter sala de aula para passar o conteúdo para os alunos. E aí chega no ponto, né, de por que eu não troquei de universidade e fiquei pelo Paraguai mesmo. A questão é que eu pensei em trocar de universidade, em ficar por lá, mas a universidade que eu queria estudar não tinha na fronteira, só tinha em Assunção. E para eu ir para Assunção, eu ia gastar muito dinheiro, porque o custo de vida, claramente, numa capital, seria muito mais caro do que na fronteira. E a faculdade em si, que eu escolheria, também era muito mais cara do que eu estava pagando no momento. Então foi uma coisa que realmente pesou muito na hora de eu escolher sair do Paraguai. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que eu sempre tive a vontade de ficar no Paraguai, tanto que quando eu cheguei lá, eu fiz o meu visto, coisa que muitos brasileiros que estudam até hoje lá não têm. Eu fiz tudo, tinha tudo totalmente legal, todos os documentos da faculdade, tudo completamente legalizado. Então eu realmente tinha decidido ficar por lá, porém, por coisa do destino, eu tive que sair de lá justamente por todos esses outros motivos. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, como eu já falei antes, é que existem faculdades ótimas no Paraguai, faculdades realmente que têm nome, que têm um ensino de muita qualidade, mas saibam procurar. Não caiam na conversa de, porque fulaninho estuda lá, porque alguém que eu conheço estuda em tal universidade. Não façam isso. Realmente, se você tem condições, vá para o Paraguai, procure por todas as universidades, frequente todas as universidades para saber como é a estrutura, para saber a mensalidade, como é o ensino. Peça para pessoas que realmente estudam na universidade como tudo funciona, se realmente é tudo que dizem, porque isso é muito importante não somente para o Paraguai, mas para a Argentina também. Conversem com pessoas que estudem na universidade que você pretende estudar.
Isso é uma dica de ouro, tá, gente? Uma dica de ouro completamente. Não falem só com pessoas que estão promovendo a faculdade, mas com pessoas normais, comuns, entendeu? Porque é elas que vão te falar a verdade sobre a faculdade. Bom, e agora tocando, né, no assunto do início do vídeo, que é o custo de vida, né, porque muita gente acha que o custo de vida no Paraguai é mais barato do que na Argentina, justamente pelo fato de que, tudo no Paraguai é mais barato. Muito pelo contrário. Por exemplo, hoje eu estudo numa universidade pública aqui na Argentina, então, consequentemente, eu não pago mensalidade. E isso diminui em muito o meu custo de vida aqui na Argentina. Então, hoje eu gasto em média de 1.500 a 2.000 reais para sobreviver o mês inteiro. Quando eu morava no Paraguai, eu gastava de 2.500 a 3.000 reais. Então, é uma diferença muito grande. E que eu realmente achei que era o contrário quando eu fui pro Paraguai. Eu achava que na Argentina era bem mais caro e eu tive essa falsa, né, essa ilusão de custo de vida. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de comentar, né? Sempre vem me perguntar também sobre isso, meus amigos que estudam aqui. E é muito importante pontuar isso. Claro que se você estudar numa universidade particular, provavelmente você vai ter um custo de vida semelhante ao do Paraguai. Porém, quando a gente estuda numa universidade pública, sem mensalidade, o custo diminui em muito. Uma coisa que também é importante pontuar é o aluguel. Hoje eu gasto muito menos em aluguel aqui na Argentina do que no Paraguai. Quando eu morava no Paraguai, claro que eu morava num apartamento muito maior do que eu moro hoje, que era um apartamento duplex com 2 quartos, eu pagava em torno de R$ 1.200 e era dividido para 2 pessoas, então dava em torno de R$ 600 cada um. E hoje eu moro numa kitnet, claro, né, um ambiente só, porém eu gasto R$ 200, né, porque eu divido com o Levi, a pessoa que tá aí atrás da câmera. Então a gente paga ao todo R$ 400 e cada um R$ 200 de aluguel. E também uma coisa que é importante é o câmbio, né, a conversão. Hoje eu vejo que a conversão do Guarani pro real tá bem mais caro de se viver lá. E aqui na Argentina tá totalmente contrário, cada vez mais barato de se viver aqui. Claro que tem a inflação e etc e tal. Porém, a conversão do câmbio nunca foi tão alta como agora, que é 22 para 1, né? No caso, cada R$ 1 vale 22 pesos. Então, nunca foi tão barato viver na Argentina para os brasileiros quanto hoje. Bom, vamos lá para um dos últimos pontos do vídeo, assim, porque eu sei que vai chover comentário sobre isso, que é perguntando onde eu estudei. Eu não gosto de comentar publicamente aonde foi que eu estudei, qual universidade eu estudei no Paraguai, pelo primeiro motivo, respeito às pessoas que ainda estudam lá. Segundo, eu não acho justo, até porque foi a experiência que eu tive lá, foi uma época, né? Pode ser que hoje seja diferente, pode ser que a faculdade tenha melhorado muito, pode ser que ela já esteja acreditada, nunca mais pesquisei sobre ela. Então, eu não acho justo condenar a universidade que eu estudei hoje, né? Quase 2 anos depois. Então, esse vídeo realmente é pra contar a minha experiência, pra alertar vocês no sentido de saibam tudo sobre a universidade que vocês vão estudar, isso é muito importante. Pra não se decepcionar, pra realmente saber que tipo de profissional vocês vão ser. Então, isso é muito importante, não somente sobre o Paraguai, mas na Argentina também. Se vocês têm condições de conhecer o lugar antes de se matricular, antes de vir estudar, façam isso, porque isso é muito importante. Conheçam toda a infraestrutura da faculdade, qual que é o método de ensino, quanto tempo demora, qual é a grade curricular, isso é de extrema importância. Eu mesma fui conhecer a universidade que eu estudei presencialmente e eu me decepcionei com ela depois. Então, conheçam tudo sobre a universidade. Isso é muito importante, é uma dica de ouro, sempre. E por último, se você chegou até aqui, você é um vencedor, porque esse vídeo vai ficar bem longo. Eu queria deixar claro que eu realmente tenho muito carinho pelo Paraguai. Eu morei 8 meses lá, tenho até hoje a minha cédulazinha paraguaia, que inclusive eu tenho cara de presidiária nela. Porém, eu guardo até hoje com muito carinho. E eu gosto muito do Paraguai, inclusive tenho vontade de voltar pra visitar meus amigos. Tenho muito carinho pelas pessoas que eu conheci por lá. E eu não vim aqui crucificar o Paraguai, muito menos crucificar a universidade que eu estudei nesse vídeo, e sim contar a minha experiência. Inclusive, o Paraguai é um país muito bonito, muito além do que a gente vê na fronteira, uma visão muito errada do Paraguai que a gente tem na fronteira. Ele é um país muito bonito no quesito paisagem. Cidade da Leste é uma cidade completamente preservada pela Itaipu. E tem lugares lindos, por exemplo, a Plaza Jesuítica, por exemplo, o Lago da República, que era um lugar que eu estudava sempre, e era um lugar que eu gostava muito de ir no final da tarde para ver o pôr do sol, que é extremamente bonito. Realmente, o pôr do sol do Paraguai é muito bonito. E eu queria deixar isso muito claro pra vocês, de que realmente foi a minha experiência, que você pode ter uma experiência diferente.
Então, se você tem interesse de ir pro Paraguai, a única coisa que eu digo pra você é procure muito bem o lugar onde você quer estudar. Só isso. Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque me ajuda muito. E de ativar as notificações, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Do sininho. Então, até o próximo vídeo do canal. Tchau!